Olá, turma de nono ano, tudo bem? Hoje daremos início a um novo assunto. Desta vez, vamos falar sobre regência verbal. Em aulas anteriores, você viu aí a regência nominal. A regência nominal foi visto que alguns nomes precisam de complemento, ok? E esse complemento vinha através justamente de uma preposição. Então, era necessário verificar o termo regente, que tipo de termo regido ele iria precisar para ter aí na sua construção, ok? Então, muita atenção, porque quando tínhamos regência nominal, poderíamos ter aí, tínhamos nomes que regiam diferentes preposições, mas que não alternava aí o sentido, certo? Drasticamente, como pode ocorrer aí na regência verbal. Então, vamos aqui. Na regência verbal, existe aí a regência sem mudança de sentido, mas existem termos, o termo regente, quando faz a troca aí de um termo regido, pode apresentar sentido diferente. Então, é isso que vamos verificar um por um. Então, muita atenção e qualquer dúvida já sabe como proceder, ok? Então, de olho na tela e com o material na mão para acrescentar alguma informação ou alguma explicação a respeito de algum desses termos, ok? Então vamos lá, regência verbal. Então na regência verbal, como vimos no capítulo anterior, a língua viva, viva não é um mero, certo? Como vocês podem observar, a língua não é um mero amontoado de palavras. Ao fazermos uso dela, estabelecemos relações entre os termos, como nós vimos anteriormente, gente. Não é qualquer termo que vamos colocar na nossa construção frasal e pronto. Não é assim, ok? Precisamos ordená-los. Uma dessas relações vai se chamar de quê? De regência, a qual indica quando alguns termos precisamos de complemento para que seu sentido esteja completo. Professor, não me diga que a regência verbal tem uma ligação com verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Pronto, muito bem. Você acaba de decifrar, certo? O que está sendo colocado aqui. É justamente isso. Vamos entender o porquê que esses verbos são aí verbos transitivo direto, quando precisa de preposição, quando precisa aí de uma construção sem o auxílio de preposição e quando eles precisam do auxílio de uma preposição. Por que isso? Porque cada escolha que a gente faz, a gente pode aí ter um significado diferente. Então é muito importante estar atento a essas questões da regência verbal, ok? Então vamos lá, a regência verbal estuda a relação estabelecida entre os verbos e os termos que os completam. No caso aqui, complementam objetos diretos e objetos indiretos, ok? Muitos dos verbos que utilizamos no nosso dia a dia, gente, precisam de uma preposição para se ligar a seus complementos, mas outros não irão ter essa necessidade, ok? Então vamos lá. A teoria da relatividade trata da intenção da interação gravitacional. Gente, observem aqui o verbo, ok? Temos a presença de uma preposição? Temos. Até mesmo que essa preposição, ela é resultado disso. Ela é resultado da contração, da preposição de com um artigo definido no singular, ok? E eu tenho essa preposição para justamente fazer com que esse verbo chegue até seu complemento. Trata-se da interação gravitacional. No caso, esse complemento aqui está sendo classificado como objeto indireto, ok?
Ah, professor, mas isso é fácil, é só colocar qualquer preposição. Nada disso. Temos aí, como foi visto, a língua ela não é um mero amontoado de palavras, não. Muita atenção aí no termo que você vai utilizar para fazer essa ligação aí, tudo bem? As ondulações se propagam, mais uma vez, olha a presença de preposição. Preposição aí por contração, no caso eu tenho a preposição em, mais o artigo no singular o, ok? E o seu objeto, até chegar ao seu objeto indireto. Esse sinal provinha de uma violenta fusão. Esse sinal provinha de uma violenta fusão. Então, como você pode observar, são verbos que precisam de complemento, e esse complemento vem com auxílio de preposição, ok? Vamos aqui. Então, como vocês observaram, alguns verbos podem apresentar aí diferentes preposições. É a partir disso, gente, que muitas pessoas têm muitas dificuldades para usar, ok? Por isso que geram tanta dúvida na escolha das preposições que os acompanham. Então é importante aí você estar atento a essas situações. Vamos aqui. Olha uma coisa bem simples. O verbo lembrar. O verbo lembrar, como vocês podem observar, a gente constantemente pode estar empregando aí de maneira incorreta. Tudo bem? Vamos aqui. Eu sempre lembro do aniversário dos meus amigos. Gente, de acordo com a gramática normativa, o verbo lembrar, quando pronominalizado, professor, que é pronominalizado, pelo amor de Deus. Gente, é aquele verbo que vem acompanhado de pronome, tá certo? Então, ele deve ser acompanhado de preposição de. Então, você tem essa construção aqui. Eu sempre lembro do aniversário dos meus amigos. Então, você tem aí. Então, como você pode observar, esse verbo aí, o verbo lembrar, quando pronominalizado, ele deve vir acompanhado de preposição de. Quando não for pronominalizado, ele não deve ser acompanhado de preposição de. Como você pode observar, ele está acompanhado de pronome? Não está. Então, esta construção aqui, ela está incorreta, de acordo com a gramática normativa, porque eu não devo utilizar preposição de aqui. Por quê? Porque eu não tenho esse verbo lembrar acompanhado de pronome. Olha o exemplo aqui. Certo? Eu sempre me lembro. Agora sim, agora está correto. Eu tenho o verbo lembrar acompanhado, eu tenho um verbo pronominalizado, ok? Olha a presença de pronome. Então, quando eu for utilizar aqui o verbo lembrar, eu só posso utilizar essa preposição se ele estiver acompanhado aqui de pronome. Esta é a construção correta de acordo com a gramática normativa. E não essa como está aqui para vocês. Eu sempre lembro do aniversário dos meus amigos. Gente, eu só poderia utilizar essa preposição aqui. Eu só poderia utilizar essa preposição aqui de, se tivesse aqui um me. Ok? Ah, professor, é sempre o me. Não, vai depender aqui do pronome que você está utilizando aqui no início. Tudo bem? Vamos aqui. Professor, então qual é a construção correta para esta oração? Esta segunda aqui. O correto seria isso. Eu sempre lembro o aniversário dos meus amigos. Eu sempre lembro o aniversário dos meus amigos. Ok? Muito bem. Espero que tenha caído a ficha para vocês nessa questão aí do lembrar. Deve dizer, eu sempre me lembro, e não eu sempre lembro do. Vamos aqui. Vamos a esses verbos agora. Vamos explorar
outros casos em que os verbos podem, a gente pode aí ter dúvidas quanto à preposição, quanto ao termo regido que devemos empregar após esses verbos. Chegar, chegar e ir deve ser seguido, devem ser seguidos de preposição a e não de preposição em. Não podemos utilizar a preposição em de forma alguma diante desses verbos aqui, gente. É sempre preposição a. Vamos ao médico, olha a presença aqui de preposição. Ah, é mesmo, professor, eu tenho aqui um a mais o. Isso mesmo, temos preposição mais artigo. Então, vou ao médico, cheguei a Belo Horizonte. Cheguei a Belo Horizonte. Tudo bem, gente? Professor, não está faltando uma crasinha aqui, não? Não, não está, porque você não pode dizer, se você chegou a Belo Horizonte, você não pode dizer, voltei da Belo Horizonte. Você pode fazer essa construção? Não. Então, se não pode, então não ocorre crase, ok? Veremos isso no final deste material, crase. Então, vamos aqui. Outro caso, morar e residir. Normalmente vêm seguidos pela preposição em. Quando estamos utilizando esses verbos aqui, morar e residir, eu devo utilizar o quê? Devo utilizar a preposição em. Exemplo, morei em Curitiba a vida toda. Marta reside em. Então, utilize, gente, preposição em para esses casos aqui. Vamos lá. Namorar. Gente, vocês já perceberam como é que é utilizado, como é que as pessoas geralmente utilizam o verbo namorar? Professor, eu estou namorando com a Juliana. Professor, eu estou namorando com a Jennifer. Olha aí, gente. Não, ok? Namorar não se usa com preposição, gente. Não tem preposição quando estamos utilizando o verbo namorar. O correto será o quê? Joana namora Antônio. Ah, professor, quer dizer que eu só posso dizer a forma correta, de acordo com a gramática normativa? O correto seria isso? Namoro Júlia, namoro Jennifer. Sim. O que a gramática normativa diz é isso, e é isso que você deve fazer na sua construção frasal, seja ela nas suas produções ou na sua comunicação diária. Ok? Então vamos aqui. O verbo obedecer e desobedecer exige preposição a. Então, nem sempre os filhos obedecem aos pais. Olha a presença de preposição a. O professor desobedeceu ao diretor. Notem a preposição a aqui nesta combinação. Simpatizar e antipatizar sempre deve ser acompanhado aí de preposição com. Rege preposição com. O termo regido é com. Simpatizo com você, antipatizo com minha sogra. O verbo preferir. O verbo preferir, gente, o verbo preferir, este verbo exige dois complementos. Professor, quer dizer que esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo direto e indireto? Pronto, se você lembrou bem de como se dá a transitividade verbal, é isso mesmo. Então, por isso que se diz aqui, o primeiro é usado sem preposição e o segundo é antecedido pela preposição a, ok? Exemplo disso, prefiro, como você pode observar, nesse aqui eu não tenho a presença de preposição. Já para o segundo tem, prefiro chocolate a frutas. Pelo amor de Deus, essa criança deve ser um chocolatra, não é isso? Prefere aí chocolate a frutas. Prefiro séries a novelas. Olha aí, a língua dos adolescentes. Prefere séries do que novelas. Ah, professor,
Novelas são muito chatinhas, não tem atrativo nenhum, ok? Vamos lá. A opinião dos alunos, né, gente? Vamos aqui. Verbos que apresentam mais de uma regência. Muita atenção. Olha aí como é que ficou a sua tela. Na cor amarela. Para dizer o quê? Muita atenção com esses verbos aqui. Aspirar. Professor, eu só conheço um aspirar. É aquele de inalar. Mas cuidado. O aspirar, no sentido aqui que você acabou de... Você pode estar provavelmente citando. Aspirar, no sentido de inalar, usa-se preposição, certo? Então, quando eu estiver utilizando o verbo aspirar no sentido de inalar, cheirar, sorver, eu devo utilizar aqui, ok? Sem a preposição. Aspirou o perfume, ok? Agora, se você está utilizando o verbo no sentido de almejar, pretender, exige a preposição a. Agora sim, aspirava, ou seja, ele queria um cargo melhor na empresa. Então, aspirava um alto cargo na empresa, ok? Esse aspirava não é no sentido de inalar, não. Está no sentido de almejar, ok? Assistir. Gente, muita atenção, certo? Muita atenção. O verbo assistir, ele apresenta 4 regências diferentes. A primeira é o verbo assistir no sentido de prestar assistência, ajuda, socorrer, ele deve ser utilizado sem preposição. O bombeiro assistia às vítimas do acidente, ou seja, esse as aqui não é preposição, ele é artigo. Então, ele assistia, ele ajudava. Agora, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, existe a preposição. Então, não assistimos ao seu curso, não assistimos a novelas ou séries, ok? Nós assistimos novelas. Assistimos as novelas, ok? Próximo sentido do verbo assistir, você já viu aí no sentido de ajudar, já viu no sentido aí de presenciar, agora o assistir no sentido de caber, de pertencer, exige a preposição a. Assiste a ele o direito de ficar calado, ou seja, é do direito dele permanecer em silêncio, cabe a ele o silêncio. Então, assiste a. Agora, gente, o assistir, ele não fica apenas no sentido aí de ajudar no sentido de ajudar a presenciar ou caber. Ele também pode ser utilizado no sentido de exigir, de residir. E quando ele for utilizado no sentido de residir, ele pode aí reger preposição em. A testemunha afirma que assiste em Manaus, ou seja, ela mora em Manaus. Ok, gente? Esquecer e lembrar. Quando não forem pronominais, o que seria isso? Quando não estiverem acompanhados de pronomes, são usados sem preposição. Esqueci a data da prova. Esqueci a data da prova. Agora, quando forem pronominais, são regidos pela preposição de. Então, lembrei-me, olha aí, se eu tenho a presença de um pronome, ele deve estar obrigatoriamente acompanhado de preposição de. Olha a preposição de aqui presente. Não esqueça, se tem da, é porque é de mais o artigo a, ok? Vamos aqui ao próximo caso. Visar. O visar também apresenta aí mais de uma regência, no sentido de mirar. No sentido de mirar.
usa-se sem preposição. Visou o alvo. Agora, certo? Visou o alvo. Agora, no sentido de dar visto, usa-se sem preposição. Visaram os documentos, ok? Visaram os documentos. No sentido de dar visto, no sentido de mirar, usa-se sem preposição. No sentido de ter em vista, objetivar, aí sim, vamos utilizar aqui preposição, ok? Viso a uma posição melhor no setor. Próximo caso, o verbo querer. Gente, o querer aqui, no sentido de desejar, usa-se sem preposição. Então, querer, no sentido de desejar, usa-se sem preposição. Agora, no sentido de estimar, ter afeto, usa-se com a preposição a. Muita atenção aqui. Quero aos meus amigos como se fossem irmãos. Proceder, no sentido de ter. No sentido de ter. Ter fundamento, usa-se sem preposição. Suas reclamações contra ele não procedem. Agora, no sentido, o verbo proceder, no sentido de originar-se, vir de algum lugar, ele deve ser acompanhado, ele pede aí preposição de. Sua família procede de Santa Catarina. No sentido de dar início, usa-se a preposição a. O delegado procedeu a uma nova investigação. Note que aqui está no sentido de executar, ok? De dar início. Então, vamos aqui. Pagar e perdoar. Se você pagar e perdoar. Se tiver por complemento uma palavra que denote o que, certo? Sem reclamar o que será pago. Ok? Então, será pago, perdoado. Não existe preposição. Ok? Gente, vamos dar só uma pausazinha para que você tome uma água, dê uma pausa para descansar, já retornamos. Então, continuando aqui, viu, gente? Eu falei para vocês ao terminar de tomarem água. Se tiver o verbo pagar e perdoar, se tiver por complemento uma palavra que denote o que será pago, ok? Ou perdoado, não existe preposição. Não existe preposição. Sem reclamar, pagou a conta, como você pode observar, não existe preposição. Ele perdoa as nossas dívidas. Professor, no caso aqui, esse do aqui não é preposição, gente? Esse caso aqui, esse do restaurante, ele está indicando o quê? Ele está indicando posse, ok? Está indicando posse e ele vai ser o quê? Ele vai ser adjunto de nominal, ok? Então, não descarte aqui essa preposição. Devemos levar em consideração esse termozinho aqui, ok? Ele perdoa as nossas falhas. Próximo caso. Agora, o verbo perdoar. Se tiver complemento uma palavra que denote a quem se paga, então perdoa é regido pela preposição. Vamos aqui. Pode notar. Aqui, certo? Se tiver complemento uma palavra que denote o que, ele não exige preposição. Nesse caso aqui, ele vai ter essa preposição aqui, porque ele vai dizer aqui, é possível identificar a quem será pago. Então, a moça pagou ao médico, então essa preposição está correta, por quê? Porque está denotando a quem será pago aquela consulta. Perdoou a todos aqueles que o maltrataram.
ok? Então, olha a presença de preposição. Por quê? Porque é possível aí identificar a quem pagou, a quem perdoou, ok? Informar. O verbo informar no sentido de comunicar, avisar, dar informação, admite duas construções. Então vamos lá. Quando o verbo informar for objeto direto de pessoa e indireto de coisa, é regido pelas preposição de ou sobre. Exemplo disso: informou os moradores da região. Ok? Então, quando ele for o que, gente? Objeto direto de pessoa, objeto direto de pessoa e indireto de coisa. Tudo bem? Informou os moradores de pessoa e de coisa da reunião. Próximo exemplo. Ok? Muita atenção nesse trecho aqui. Quando o verbo informar for objeto indireto de pessoa, é regido pela preposição a e direto de coisa. Vamos lá. Olha a preposiçãozinha a aqui. Informou os moradores, certo? Olha aí, regido pela preposição a e direto de coisa, sobre a reunião. Ok? Implicar, no sentido de causar, acarretar, usa-se a preposição, usa-se sem preposição, no sentido de causar, acarretar. Sua decisão implicará sérias consequências. Agora, no sentido de comprometer, usa-se complementos um direto e um indireto. Exemplo, o depoimento do jornalista implicou o presidente da empresa em lavagem de dinheiro. O terceiro caso, no sentido de antipatizar, é regido pela preposição com. Pare de implicar com todo mundo. Olha a nossa preposição aqui, gente. Custar. Custar, como vocês podem observar, temos aqui. Quando custar estiver no sentido de custoso, ser difícil, é regido pela preposição a. Exemplo, custou a ele entender o que se passava, ou seja, foi difícil ele entender o que se passava. No sentido de acarretar, exigir, obter por meio de, usa-se em preposição. A viagem custou-me. Pode perceber, após custou, eu não tenho preposição, eu tenho pronome. Pontos acumulados. No sentido de ter valor, de ter o preço, usa-se sem preposição. Joias custam caro. Ok? Então, turma, é isso. Se possível, assista mais de uma vez aos vídeos. Leia com bastante atenção o seu material. É um assunto de extrema importância, seja para tudo que você venha a fazer, principalmente quando você está trabalhando aí com texto, com produções textuais. A partir de hoje, você vai passar a utilizar de maneira consciente esses verbos e os seus termos regidos, ok? Então, turma, é isso. Tchau, até a próxima aula.